Noite. Não sei que horas você vai estar assistindo a gravação dessa live, mas seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a live é um tema muito especial. Vamos conversar sobre os imunobiológicos e para isso eu tenho um convidado super especial, o Dr. Wagner Galvão, que vai falar um pouquinho com a gente sobre o porquê, quando, enfim, tirar todas as dúvidas possíveis e imagináveis sobre os imunobiológicos. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui com dúvida. Eu já estou com a minha seleção de perguntas e, claro, que ao longo da live vocês podem deixar perguntas na caixinha. Tudo que não for respondido ao longo da live será respondido ao final da live, certo? Boa noite, Jailda. Ó, ele já está aqui. Vou só esperar ele pedir aqui para entrar na live pra gente começar. Pronto, já veio a solicitação. Todo mundo escuta direitinho, né? Meu áudio tá bom? Alguém me dá um ok aqui? Enquanto o Dr. Wagner vai conectando. Quem puder me responder se tá me escutando. Ah, ok. Obrigada, Larissa. Obrigada, Jailda. Mônica, já vou pedir, aproveitar que a Mônica deixou uma pergunta aqui. Essa pergunta vai ser respondida na live, estou só esperando a conexão aqui do Dr. Wagner. É, deixar as perguntas nessa pontinho de interrogação, que aí a gente não perde ao longo da live, tá? Tem um balãozinho com pontinho de interrogação aqui embaixo. O Dr. Wagner está tentando entrar, já já a gente consegue. Então, todas as perguntas que forem surgindo ao longo da live, muitas eu acredito que a gente já vai responder, porque tem bastante coisa já aqui no nosso, nas perguntinhas que eu separei para ele. Mas se aparecer outras perguntas, enfim, tem um balãozinho aqui embaixo para vocês, no pontinho de interrogação, com um pontinho. Aí vocês clicam, deixam a pergunta ali, que ela fica registrada e eu consigo puxar ao final da live para ir respondendo, combinado? Porque aqui, se for passando, a gente vai se perdendo. Vou só aguardar ele entrar aqui, que eu acho que não foi. Aceitar de novo. Não tá conectando, Wagner. Ah, agora foi. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Agora sim. Um pouquinho de problemas de internet, mas tá tudo certo. Faz parte. E Primeiro aí, de tudo, Clarinha? muito obrigada por aceitar fazer a live, como Imagina. sempre, aceitando essas loucuras. Sempre uma honra. O iPad não rolou. Não rolou? Eu Não não rolou. sabia se rolava ou se não rolava. Então a gente já sabe que não rola. Com emoção. Não, às Com vezes o emoção. problema sou eu mesmo. Cara, vamos no celular. Tá, beleza. Boa noite. Maravilha. Vamos lá, doutor. Eu falei que ia começar a live, as pessoas já começaram botando as perguntas. Eu falei, gente, calma, deixa o Wagner entrar um minutinho, que a gente já começa Pô, falando sobre isso. Eu queria que você começasse. Eu acredito que praticamente todo mundo que deve estar aqui assistindo a live lhe conheça. Mas eu queria que você se apresentasse, só para a gente poder introduzir aqui o assunto. legal. Ah, posso me introduzir como amigo da Clarinha? Posso me introduzir como. Eu sou um dermatologista que acabei sendo adotado pela Hidradenite. Então, eu conto essa história que eu fiz toda a formação na USP e faculdade, residência e tal, e eu tive um convite para abrir um ambulatório de psoríase. Isso tem a ver com o imunobiológico. A psoríase foi a primeira doença imunomediada da dermatologia que sofreu uma revolução. E eu montei o primeiro ambulatório municipal de psoríase. Lógico, tinha os universitários, tinha vários outros, mas eu fui convidado pela Secretaria de Saúde a montar. Isso foi mais ou menos em 2010. Quando chegou em 2013, eles viram que um dos remédios da psoríase, o adalimumab, um imunobiológico, ia servir para hidradeniite.
Então, o que que eles fizeram? Eles começaram a pegar quem fazia muito psoríase, ou seja, quem sabia mexer com aquele martelo, com aquela ferramenta, e foram puxando para hidradenite. Entendi. E eu lembro, eu brinco isso às vezes com os pacientes, tal, né? É que é muito viva essa memória na minha cabeça. Que o pessoal me convidou, houve um acordo com a Secretaria Estadual de São Paulo para a gente liberar os imunobiológicos para o estado de São Paulo, que ainda não estava incorporado no SUS, era outro mundo, e tal. E eu tive um convite da professora Luísa Keiko, lá da Faculdade de Medicina do ABC, de montar um ambulatório de hidradenite no ABC. Olha. E bateu na minha cabeça um negócio assim, gente, eu vou pegar e eu vou lá de voluntário, uma manhã por semana, e eu sei que quando eu começar a fazer, eu vou me envolver, vou entrar, né? Para uma doença que eu vou ver uma vez por ano, duas vezes por ano, eu não imaginava que hoje eu vejo, sei lá, cinco, seis por dia. Eu nunca imaginava, nunca imaginaria. Eu lembro do convite eu olhando, falando, putz, vou voltar para a faculdade. De graça, voluntário, pô, é mais fácil eu ir para psoríase, que era o que eu estava fazendo e já tinha o bom. Nada. E eu acabei juntando duas coisas, porque assim, eu sempre, naquela época eu já fazia muito dermatologia hospitalar. Eu tenho uma formação cirúrgica desde a faculdade, eu acompanhava a maior médica da história do Brasil, doutora Angelita Gama. Eu sempre fui do centro cirúrgico, então eu era do hospital, do centro cirúrgico, gostava de operar e aprendi a mexer com o imunobiológico. Aí juntou tudo numa pessoa só. Aí, cara, começou a aparecer. Então não é que, às vezes o pessoal olha assim, né, sei lá, para você que faz muito, eu que faço muito, nossa, vocês nasceram para isso. Não, a doença que me adotou, não foi eu que adotei É, ela. exatamente. A hidradenite também chegou pra mim assim, tipo, um negócio meio que, tipo, chegou. Quando eu vi, eu Isso. tava lá já. Não, não foi um negócio que Ex- eu fui atrás, né? Nem sabia que existia. Aí, quando eu estava fazendo lá no ambulatório, a gente fazia a perícia de todos os pacientes do estado de São Paulo que pediam imunobiológico para o estado, eu entendi que a gente tinha uma ferramenta nova, muito boa, que estava mudando, mas que eu precisava entender melhor a doença. E quando a gente, né, quando chegou o imunobiológico, a primeira coisa que a gente pensou era o que aconteceu na psoríase. Você resolve a doença. A psoríase, quando você acerta a mão no remédio, o cara fica sem nada. A propaganda desculpa, é o gordinho dançando de sunga na praia. Ele não tem nada. Ele toma uma injeção a cada mês, 2 meses, e não tem nada. E na hidradenite eu entendi que, fala, cara, não é bem assim. Aí eu falei assim, eu preciso ir para algum lugar para aprender esse negócio. E eu tenho um padrinho que me adotou na dermatologia, que é um professor holandês. Eu fiquei com ele na África. Aí eu comecei a procurar, falei, putz, deixa eu ver onde que são os melhores lugares. Aí eu descobri que era em Roterdã, um dos maiores centros do mundo. E ele foi chefe de Roterdã. Aí eu liguei para ele e falei, professor, você faz um contato? Tá? Ele falou, não, tem um menino muito bom lá, não sei o quê. Bom, esse menino já se aposentou, porque para ele é um menino, mas já se Aham. aposentou. E eu acabei indo para a Universidade de Roterdã para aprender. Então eu acabei caindo e indo buscar no centro que é o melhor centro do mundo para entender como que eu fazia as duas coisas, né? Cirurgia, como manejava o paciente por inteiro. Então, é isso. Por isso que a gente está aqui. Daí a gente se conheceu, putz, conheci a Jéssica, a Mavi, aí tem a Raiz, tem todo mundo que começa a mexer com isso. E hoje, nas referências do Brasil, quase todos os dermatologistas vieram da psoríase. Tem algumas exceções. O Mário, que você teve Sim, recentemente com o pessoal, Mário não. Mário ele já era da cirurgia e faz cirurgia. Mas a enorme maioria veio da psoríase. entendi. Então, bora lá. E aí, falando do adalimumab, hoje a gente, para além dele, né, que ele foi o primeiro, Uhum. para além dele, a gente tem mais outros, se eu não me engano, dois, né? Sim. Ahn, deixa eu contar primeiro o que é imunobiológico, para o Sim, pessoal sim. entender e por que todo esse negócio. Imunobiológico é o seguinte: é a gente fazer remédio diferente. Remédio, geralmente, a gente, né, faz comprimido, cápsula, pílula. O imunobiológico, né, se vocês me permitem a brincadeira, ele foi descoberto, a lógica, por um argentino que ganhou o prêmio Nobel. Você vê que beleza? Olha. Ah, eles pegaram uma célula.
era uma célula que tinha um problema, sabe, que produz anticorpo. E eles descobriram que eles conseguiam reprogramar essa célulazinha, é uma célula de mieloma múltiplo, e produzir o anticorpo que eles queriam. E quando a gente estuda as doenças, você vai vendo assim, ó, acontece isso, sei lá, eu jogo ovo, aí joga farinha, aí mistura, aí joga o açúcar depois, aí deixa descansar. Aí você pega os processos da doença, e geralmente a comunicação de uma célula para outra é, é por proteínazinhas, citocinas. E eles começaram a fazer o seguinte: eles começaram a pegar essas citocinas e ele faz um anticorpo que gruda e tira essa citocina da jogada. Aí a primeira coisa que é interessante, como ele é um remédio diferente, ele é muito grande, por isso que o pessoal às vezes chama de vacina. Sim. O que acontece quando você dá uma vacina? Você dá uma informação para o corpo e ele produz um anticorpo. Então, eles conseguiram fazer anticorpos, geralmente humanos ou humanizados. Esses imunobiológicos, os efeitos colaterais são diferentes dos remédios normais. Os remédios normais, pode dar problema no fígado, dá problema no rim. O imunobiológico, ele é como se fosse uma vacina, ele tem muito menos esses problemas e os potenciais efeitos colaterais, eles estão muito mais ligados ao jeito que ele age nessa citocina. E cada um tem um alvo. Então, batalha naval, né? Tipo, acerta aqui. O que pode acontecer? Bom, pode pegar alguma coisa que está em volta. Acerta aqui. É assim que funciona. Então, hoje a gente tem 3 aprovados. Às vezes a gente precisa recorrer a alguns não aprovados. A gente tem algumas outras opções, só para saber que existe mais coisa, né? Aham. Tem os não imunobiológicos, que são medicamentos até mais novos, que às vezes a gente usa. Um deles está quase aprovando para hidradenite, um remédio de dermatite atópica, de artrite reumatoide, perfil diferente. E estão chegando mais 2 imunobiológicos, ou talvez mais 3. Né? 2 já estão na boca. E tem mais coisa Além para chegar. desses três que já Sim. existem. Os 3 a gente já tem no Brasil. Aí a gente vai conversar se consegue, se não consegue, vai fazer depois outras coisinhas. A gente tem 3. E o perfil é completamente diferente. E o pessoal fica assim, meu Deus, é remédio novo. Não, peraí. O É. adalimumab, ele tem 25 anos de mercado. Cara, a gente já sabe o que acontece. Ele é um remédio que mudou muitas doenças. Ele veio lá da doença de Crohn, artrite reumatoide, aí veio para a psoríase e caiu na hidradenite. Então, quando ele cai na hidradenite, a gente já tem uma história dele gigante. O segundo, que é o secukinumab, ele veio lá da psoríase, aí ficou alguns anos na psoríase e 5 anos depois, 6 anos depois, chegou na hidradenite. Esse próximo, o bimekizumab, ele chegou há um ano e pouco para a psoríase e chegou agora para a hidradenite. Então, por que está indo mais rápido? Aí eu vou fazer a brincadeira, né? Eu não consigo fazer a brincadeira regional aí, Cláudia. Eu tenho que fazer como São Paulo. Não tem problema. Para quem está aqui em São Paulo, é o seguinte: você quer ir para Santos, você tem a Anchieta e Imigrantes. Você quer ir para o Rio, você tem a Dutra e a Ayrton Senna. Você quer ir para Minas, Fernão Dias. A gente entendeu que ele é no caminho, por exemplo, para a Anhanguera Bandeirantes, que é que vai para Campinas, Ribeirão. Você não sabe direitinho se é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, se é em Jundiaí, se é em Campinas ou se é em Ribeirão Preto. Mas é mais ou menos assim, essas estradas que eu brinquei, elas são vias inflamatórias. A via principal e que começa na hidradenite, ela é a via da psoríase. Por isso que os remédios, os 3 vieram primeiro para a psoríase e Para depois para a depois. hidradenite. Entendi. Vai ter um que vai chegar daqui a um ano e meio, é o primeiro que vai vir primeiro para a hidradenite. É outra coisa. Mas por isso que a gente fica olhando e tentando assim, se eu pegar um pouquinho mais para cá, se eu pegar um pouquinho mais para lá, mas a via é a mesma. Entendi. Por isso que eles servem para os outros também. Por isso que, na verdade, eles vieram dos outros para vir para a hidradenite. Isso, exato. Que a gente já conhecia a estrada, sei lá, opa, se eu, é por aqui. Então, esse primeiro deu certo, tem um efeito X, e esse segundo, assim, e teve outros que não deram certo, que são na mesma via. Daí você fala, putz, era um pouquinho pro outro lado. Fala, tudo bem, né? Agora, a gente já tem esses. E os que não têm aprovação de bula, que às vezes a gente usa. Estão na mesma via. É essa a brincadeira. Hoje, o adalimumab ainda é o primeiro a ser Não, escolhido ou não? não. Seguinte.
o que acontece? Eles têm perfis diferentes, vantagens e desvantagens, tá? O adalimumab, ele é escolhido primeiro no SUS, porque no SUS é o único que tem aprovação para hidradenite. No SUS, eu tenho dois para psoríase, mas para hidradenite eu só tenho adalimumab. Esse é um protocolo do SUS que está desatualizado e está em rediscussão. No convênio, eu tenho dois que são obrigatórios, o adalimumab e o secukinumab. O bimekizumab ainda não é obrigatório pelo convênio, vai ser discutido muito em breve. Contarei e espalharei o pedido de ajuda, porque a pressão social faz toda a diferença. Com certeza. Mas, assim, ele não é obrigatório, mas tem muitos casos que eles liberam. Então, assim, esse conceito que ele é o primeiro não faz sentido nenhum. Existe alguns convênios que tentam empurrar a gente, ele como primeiro, porque ele é um pouco mais barato para o convênio. Entendi. Não é o ponto de vista que eu uso e não é o que eu levo em consideração. Então, para o meu paciente, eu vou procurar o que tem mais sentido clínico. Então, por exemplo, os outros dois, eles têm um perfil de segurança melhor que o adalimumab. No, o adalimumab, ele, para quem tem alguma inflamação intestinal, alguma coisa assim, ele vai melhor, né? E o jeito que eles agem é diferente na prática. Então, dá até para falar coisas assim que são diferenças que o paciente às vezes percebe e que é importante eles saberem que o jeito de agir é diferente. Tá? A diferença entre eles são as vias de inflamação que eles atuam, né? O alvo, o alvo. O alvo. Então, assim, o adalimumab, ele é um anti-TNF, anti-TNF-alfa. Ele, ele age na via TH1 e TH17. A via TH17 é a principal via da Eu estou falando coisas bem técnicas, tá? Mas só para saber que existe e para saber que eu, né, às vezes eu simplifico demais, as pessoas acham que eu não sei. Então, Mas eu assim, acho que a maioria das pessoas com hidradenite estão até acho que acostumadas já com com TNF-alfa, com essas nomenclaturas, né? é, o TNF-alfa, ele é raiz comum de inflamação de muitas doenças. Por isso que ele foi o primeiro e ele é o que serve para muita coisa. Então ele veio para artrite reumatoide, doença de Crohn, retocolite, psoríase, artrite psoriásica, uveíte. Putz, ele é um coringão. E ele mudou a história da artrite, por exemplo. O secukinumab é um anti-L17A, que ele pega essa via TH17 nessa citocina específica, 17A. A interleucina 17 é uma família. O bimekizumab, ele pega duas, ele pega 17A e ele pega outra parte que é 17F. Então ele tem uma outra ação. Vou voltar para um ponto de vista prático. Uma coisa que a gente vê na prática é o seguinte: a gente vê um perfil de segurança e de eficácia diferente. E o paciente, às vezes, ele pergunta para a gente assim, cara, qual que é melhor? E o ponto é assim, eles são diferentes, né? Como assim diferentes? Deixa eu voltar para o meu mundo, até para a gente fazer os dois mundos aqui, né? Como que eu meço o remédio? Porque assim, o paciente falar que melhora, ele é pouco mensurável, é subjetivo demais. Sim. O pessoal, às vezes, muitas vezes chegam os pacientes e perguntam assim, doutor, mas eu sou leve, moderado e grave, eu sou Hurley 1, 2 e 3. Assim, a gente usa ainda essa graduação, mas é uma graduação que hoje ela é. Por quê? Porque se eu pego um Hurley 2 e trato, ele continua 2. Se eu pego um 3 e trato, ele continua 3. É uma classificação que ela vê a extensão do dano tecidual. Basicamente, se eu não tenho túnel, ele é 1. Se eu tenho túnel localizado, ele é 2. Se eu tenho túneis interconectados, ele é 3. E antes, era isso que a gente usava para falar, vai para o biológico ou não. Leve não ia, moderado e grave vai. Aí a gente viu que, cara, não era bom, faltava coisa. Então a pessoa que tem túnel só no lugar, às vezes não é para biológico. Hum. Pode não ser. Aí eles criaram um Hurley refinado, que divide.
Aí, assim, esse cara que tem só no maxila ou só numa região da virilha, às vezes ele é clínico e eventualmente cirúrgico, e resolveu ali, e às vezes era só ali uma coisa local e acabou. Por um outro lado, eu posso ter aquela pessoa que não tem túnel, mas ela tem bolinha em tudo que é lugar e tá evoluindo. Axila, virilha, mama, tá espalhado. Essa dá muitas vezes no dorso, às vezes dá muito na face, ectópico, dá um Sim, monte de nódulo. Então, ele é grave, mas ele é um. Então, eles separaram um e um A, B, C, sendo que um é leve, B já tem muita lesão, é moderado, e um C é grave. E o 2 eles separaram A e B. A, isolado, um lugar só, leve, apesar de ser dois. entendi. E o 2B tem mais lugar, já é grave. Aí ainda não dava percepção do quanto o remédio age. Aí a gente mede a ação do remédio por quantas lesões estão inflamadas ou drenando. E hoje é esse o conceito. Aí acontece uma coisa que é o seguinte: o adalimumab, ele desinflama rápido, ele melhora a dor rápido. Quando ele vai bem, né? Tem gente que ele não vai bem. 30% não vai bem. Beleza. Mas quando vai bem, você começa a dar as doses, o cara fala, melhora muito rápido a dor, melhora muito, muito a secreção. E rápido. Só que ele age pouco dos túneis. E às vezes ele perde efeito. O secukinumab, e aí eu tô falando, ó, eu me permito falar percepção pessoal, tá? Sim. O estudo, eu não tenho um dado tão bonitinho. Ele vai bem, mas ele leva mais tempo, O secukinumab. sim. Mas às vezes ele diminui mais túnel ao longo do tempo em que ele vai bem. E ele continua melhorando o efeito até o final do primeiro ano, enquanto o adalimumab tem o pico de ação ali no terceiro para o quarto mês. É, eu vejo isso na prática mesmo, os pacientes Sim. me dando esse feedback, tipo, eu melhorei mais com a adalimumab, na verdade, porque o secukinumab vai ter um efeito a longo prazo e a maior parte das vezes ninguém quer esperar, né? Porque Não, dói, tá ali no meio do. então, mas não é que não tem que esperar. Então, assim, a gente, clinicamente, eu tenho que tratar diferente. Então, às vezes, esse é o cara, quando eu dou secukinumab, eu tenho que dar mais tempo de antibiótico, fazer um overlap de antibiótico, para conseguir outra coisa que segura esse cara, Entendi. até eu ter Pra ação. fazer um tratamento em conjunto. Isso. Então, o antibiótico é ruim, mas ele é bom, eu preciso dele. Sim, Ele é ruim no sentido que, assim, ele não muda a história da doença. Ele é uma ponte para fazer alguma coisa. Mas como ponte eu preciso dele. Então, o grande erro que eu recebo de muita gente é o cara que fica forever no antibiótico. Cara, isso não vai funcionar, não vai dar certo. A gente da dermatologia aprendeu isso na espinha, na acne. Você não trata a acne dando antibiótico o resto da vida. Não faz sentido. entendi. Então, é essa diferença que às vezes o paciente traz. Eu falo, não, peraí, não espera aquela melhora inicial. A gente vai dar um antibiótico, vai dar uma segurada, aí você vai vendo que vai melhorando, mais paulatinamente, mais devagar, e quando você vê o dado, ele vai melhorar até o final do primeiro ano, e ele reduz mais túnel do que o adalimumab. Então, qual que é melhor? Cara, eles são diferentes. Um tira mais inflamação, mais a dor rápido. O outro, ele vai melhorando mais ao longo do tempo, ele bloqueia mais a progressão da doença. E aí, na verdade, a escolha vai depender de qual é que é o que ele estava explicando, de qual é o caso desse paciente, né? Sim, Dessas escalas que tem dentro de cada Hurley. e outra coisa, se tem muita lesão perianal, a gente dosa uma coisa lá nas fezes para ver inflamação intestinal, que é a calprotectina fecal. Que Ah, esse é um exame de triagem que às vezes eu tenho que sair do secokinumab e ir para o ADA. Então muda a chave diagnóstica. Hoje eu tive um caso desse, assim. Eu tinha colocado lá no meu relatório, na minha evolução, falei assim, ó, exame secukinumab. Opa, tinha lesão perianal, pegando esfíncter, calprotectina positivo, cara, esquece, vamos pro outro lado. que aí o E a adalimumab vai ser mais efetivo por conta da ação dele intestinal, né? ação e o secukinumab, ele pode descompensar se tiver inflamação do intestino. Muda Entendi. um pouco. Então, assim, são as nuancezinhas que levam a gente a escolher para um para o outro. E o bimekizumab? O bimekizumab, ele tá nesse grupo do secukinumab, que é a via mais parecida com ele. Ele pega uma coisa a mais, excelente, reduz bastante túnel,
parece mais rápido do secukinumab, mas vai bem. É mais por esse lado. Entendi. Então, porque às vezes, quando a gente não tem essa explicação, fica parecendo. Eu vejo uns pacientes assim, um pouco perdidos, porque parece que a escolha é tipo assim: ah, vamos ver o que que dá, jogar tipo pro universo, né? Vamos fazer um, depois fazer outro. Na verdade, vai depender do caso realmente que vai começar a investigar e ver como é que é a história ali que vai se desenrolar. Isso, então assim, eu tô falando algumas nuances, puta, tem um monte de outras, né? Sim, Mas eu brinco que assim, sei lá, se você me fizer essas perguntas de alguma coisa que não é a minha microárea, melasma, eu não tenho essa nuance. Mas na hidradenite, assim, quando você vai, fica 5 dias no congresso só de hidradenite, pô, a gente espreme cada pedacinho das coisas, né? Então, sim. é isso. É, efeitos colaterais. Boa. Seguinte, o pessoal às vezes morre de medo. Assim, meu Deus, efeito colateral. Fala assim, gente, o efeito colateral, ele é relacionado ao mecanismo de ação. Na verdade, a chance de eu tirar o imunobiológico, desde que eu faça uma investigação e eu tenho aquele paciente que tem grandes problemas, a chance é muito baixa. Vou dar a parte prática. Quantas vezes na minha vida eu tirei esses imunobiológicos por efeito colateral? Eu lembro de cada paciente, porque foram tão raros. O problema muito, mas muito, mas muito mais comum é eu não ter a eficácia que eu quero e eu ter que trocar por falta de eficácia. O efeito colateral dele, em geral, é nenhum. Tá? O esperado é nenhum. Como eles reduzem a. Eles mexem em alguma coisa inflamatória, de inflamação, o adalimumab ele tem um pouquinho mais de chance de algumas infecções específicas. Tolerável, tá tudo bem, raro, incomum. A chance de eu tirar por efeito colateral é mais ou menos da ordem de 1% dos pacientes. A É chance de bem eu tirar pouco. por falta de eficácia é 30%. Para dar uma ideia, quando eu posso comparar com placebo, que são 4 meses, eu tenho o mesmo perfil do efeito colateral do placebo. E às vezes, numericamente, você vê às vezes mais coisa no placebo. Não quer dizer que é mais no placebo, quer dizer que assim, você está procurando pelo em ovo. Quais são os efeitos colaterais mais frequentes que você lê na bula? Infecção das vias aéreas, dor de cabeça, diarreia. Cara, é o que tem na vida, né? Eu É, podia botar o quarto e brincar com a esposa, sei lá. Porque assim, no final das contas, assim, isso não é um real efeito colateral, ele é da ordem do placebo. O que são coisas que você olha e fala, cara, isso aí é do remédio? Algumas infecções, principalmente no adalimumab e no secukinumab e no bimekizumab, aí tem duas coisas. Tem uma que dá numa frequência de variável, mas ali de 4 a 10%, que é sapinho oral. uhum. Mas geralmente, assim, para que serve isso? Eu converso com meu paciente que, que assim, isso pode acontecer. Se acontecer, me avisa que eu trato no começo. Que aí, se tratou no começo, a chance de eu tirar por isso é muito baixa. Deu, tratou, vida que segue, em geral resolve, acabou o problema. No secukinumab e bimekizumab, eu posso ter essas diarreias associadas à inflamação intestinal em quem tem doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite. Ai, mas eu não vou tomar por causa disso. Besteira. Bobagem. Tá? Raro. E normalmente, quando você tem um perfil que tem mais chance, você faz esse exame de triagem E aí e já descobre geralmente, lá antes mesmo de. geralmente já resolve ali. Você faz a calprotectina fecal, já resolve ali e acabou. Entendi. É, uma coisa que eu vejo dessa ansiedade de tomar os imunobiológicos quando fala de efeito colateral é que em algum momento, em outra live, inclusive, a gente já falou sobre isso, porque eu lembro claramente. Essa história dos imunobiológicos estarem ligados com o aumento de câncer. Foi o que você falou, né? Diarreia pode dar em qualquer um. Ah, é, os imunos biológicos não estão associados ao aumento de câncer. Ponto. A gente já tem milhões de pessoas tomando isso
há muito tempo. Lá, no começo, a gente achava que poderia ter, porque assim, aí entra com aquele conceito, nossa, isso é o imunossupressor. Você fala assim, cara, não é bem imunossupressor. Deixa eu congelar e fazer a brincadeira que eu tô, né? Estou me permitindo, estou em casa, tomando vinho. Vamos conversar com vocês, pessoal. Eles estão aqui, ó. Todo mundo ligadinho comentando do seu vinho. Não, então, eu tô convidando vocês para minha casa, gente. Hoje é um bate-papo. Seguinte, lá atrás, a gente aprendeu o conceito de imunossupressor. Esse conceito a gente aprendeu na medicina em transplantado. O que era esse conceito? Transplantados renais, ali da década de 70, eles, de repente, eles começavam a fazer reação e desenvolver doença da vacina que eles estavam tomando, as vacinas vivas. Aí se criou esse conceito de imunossupressão. Cara, você está bloqueando a defesa do corpo e esse cara vai fazer a doença, então você não pode dar essas vacinas. Década de 70. E a gente viu com o tempo desses caras que fizeram transplante lá atrás, 70, 80, 90, muito tempo, 5, 10, 15 anos de transplante, medicações mais abrangentes, que mexem mais no sistema inflamatório, que às vezes apareciam essas infecções oportunistas estranhas, ou com muito tempo, às vezes começava a aparecer algumas coisas que a gente via que era por falta de vigilância do sistema imunológico. Por exemplo, alguns cânceres do tipo espinocelular por causa de HPV, então câncer de colo de útero, câncer de pele, cabeça e pescoço, ou linfoma cutâneo, ou linfomas, né? Geral, cutâneos e não cutâneos. E aí ficou esse conceito na nossa cabeça, imunossupressão. Cara, isso é ruim, ao longo do tempo dá problema. E como que a gente vê isso? A gente vê assim, no começo dá um pouquinho, daí dá 2 anos dá um pouquinho mais, daí dá 4 anos dá um pouquinho mais, daí dá 5 anos, porque é progressivo. Tá faltando a vigilância, quem tem mais tendência vai dar antes e depois vai aumentando, e você vê a curva subindo. Vai dar em todo mundo? Não, continua se fazendo transplante, e muitos que fizeram transplante há muito tempo estão muito bem, mas vai aumentando, isso incomoda. E o imunobiológico, quando ele chegou, o conceito era esse, a dúvida era essa, e aí, cara, ao longo do tempo, será que vai dar esse negócio? Porque várias das doenças imunológicas, elas aumentam a chance de câncer. Disclaimer, gente, não estou falando que vocês vão ter câncer. Sim. Esse aumento é pequeno, mas em relação à população que não tem isso, aumenta, tem um pouquinho mais. Então, lá atrás, artrite reumatoide, tomando remédio há 5 anos, 10 anos, fala, meu Deus, sabe o que se viu? Não aumenta. Os principais efeitos colaterais dos imunobiológicos, eles estão no começo. Justamente que eles são diferentes dos remédios lá de trás, imunossupressores clássicos, que eles pegam muita coisa, eles pegam todas as estradas. Aqui não, a gente pega alguma coisa específica que é disfuncional. Então, por exemplo, quem o anti-TNF-alfa, que é o alvo do adalimumab, ele está em média 5 vezes maior do que nas pessoas que já têm psoríase que tem aumentado. E é 20 vezes maior do que na população que não tem doença imunológica. Então, assim, cara, ele está corrigindo uma coisa que está errada ali. Sim. E a gente não vê esse aumento ao longo do tempo de câncer. Então, isso é um mito que caiu. Pô, mas e aí, daqui a 20 anos? Fala, então, se tivesse, você já tinha. Por isso que a gente continua vigilância e você vê indício. Esses remédios, eles começam a aparecer coisa. Cara, não apareceu nada. 25 anos do adalimumab, entre pesquisa e prática, 15 anos do secukinumab. Não apareceu. Então, assim, esse é um não problema pra gente. Eu tenho que tirar o mito do paciente. Esse é o ponto. Não, sempre que isso aparece pra mim no consultório, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, isso daí foi uma coisa que fica circulando na internet e não para, né? Não, e tem nuances, que assim, você vai ler a bula, por exemplo, em psoríase, teoricamente aumenta. Mas daí você olha e fala assim, aí tem uma história assim, pera, por que aumenta? Porque antes, para chegar no adalimumab lá atrás, no começo, ele tinha que passar por fototerapia e ciclosporina. A ciclosporina é imunossupressor potente e a fototerapia é sol, aumenta a chance de câncer de pele e aumenta a chance de câncer. Ou seja, Então, era um viés que a gente chama de seleção, era a história da pessoa. Hoje, a gente não vê isso, a gente não viu isso nas outras doenças. Isso, para a gente, é sedimentado e não é 10 mil casos, 100 mil casos. São literalmente milhões de pacientes, anos, muitos anos tomando. Cara,
Isso a gente já sabe que não dá. Tá. Uma outra pergunta também. Quem toma imunobiológico precisa fazer cirurgia? Como é que é essa questão da cirurgia versus o imunobiológico? Adorei. Que isso é uma briga não, mas todo mundo me pergunta em todas as aulas para os médicos e tal, e tem um pessoal velha guarda, old school, fala assim, não, eu vou curar essa doença com cirurgia. Fala assim, gente, é uma doença inflamatória, né? É mais ou menos assim, eu tenho uma artrite, ah, legal, faz a prótese, eu tenho uma artrite no joelho, faz a prótese do joelho, você acha que vai curar? Não, cara. A inflamação continua e daqui a pouco vai pegar outra articulação. O que acontece é o seguinte, hoje, conceito de hoje, a gente separou o que indica a cirurgia e o que indica imunobiológico. O que indica cirurgia? Cirurgia é o seguinte, ou eu tenho uma área muito grande, pipocada, com um monte de coisa que eu preciso tirar e aqui eu posso resolver essa área, mas é uma área, ou geralmente, é assim, é um túnel e tem inclusive aspectos no ultrassom que fala assim, cara, esse túnel não responde bem a remédio. São túneis, eles têm gradação A, B, C, D. Túneis do tipo C e D, ele não vai, a chance de cicatrizar com remédio é muito baixa. Então, esses túneis geralmente são cirúrgicos. Acrescento mais uma coisinha nisso. E por isso que muitas vezes eu recebo pacientes que chegam falando assim: ah, eu não funcionei com remédio. Aí você vai olhar, diminui a inflamação, diminui a secreção como um todo, não está surgindo lesões novas. Mas aqueles túneis conglomerados lá estão saindo secreção e não vão parar. Fala, sim, porque isso é cirúrgico. Por um outro lado, para dar o imunobiológico, a gente faz uma continha, né, tem lá um termo, tal, chama IHS4, né, que é assim, eu vejo quantos nódulos estão inflamados, vezes um, quantos abscessos inflamados eu tenho, cada abscesso conta como 2 pontos, e quantos túneis inflamados eu tenho, cada túnel contra 4 pontos. Acima de 4 pontos é moderado, eu já tenho indicação de imunobiológico. Eu vou dar para todo mundo que tem túnel? Não. Então, você olha na bula e nas diretrizes, em geral, você tenta fazer algumas outras coisas antes de ver, a não ser quando eu recebo um paciente com muita evolução, com um aspecto de progressão muito grande, com muitas áreas comprometidas, que daí não faz sentido e eu sei que o antibiótico vai ser uma duração, vai ter o tempo de ação dele curto. Então, esse é o cara que eu já sei que vai para o imunobiológico. Então, basicamente assim, lesão do tecido, cirurgia. Grau de inflamação, imunobiológico. É esse o caminho. Então, aí a avaliação desses dois para saber tudo que Sim. vai precisar ser feito. E muitos são dois. Tem uma Só- parte que é só para cá, tem uma parte que é só para lá, e tem uma parte que é modificação de estilo de vida e tratamento clínico, que não entra em nenhum dos dois. Estou falando do moderado a grave. Uma parte entra um, uma parte entre os dois, uma boa parte entre as duas coisas em maior e menor grau. Aí chega gente para mim e fala assim: não, mas eu só quero operar. Fala, tudo bem, eu não vou sair correndo atrás de ninguém com canetinha na mão. Tá tudo bem. Vem aqui que eu vou te injetar. Ou vice-versa, eu não vou sair correndo atrás de ninguém para operar. E às vezes tem nuances, né? Então, às vezes, fala assim, putz, sei lá, esses dias uma menina, uma moça jovem, com uma lesão numa área que, assim, vai ficar uma cicatriz exposta. E eu combinei com ela, falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, se eu for olhar só a teoria, eu tenho que indicar a cirurgia, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, eu vou acelerar tudo que puder de outros tratamentos, quem sabe a gente consegue não te operar e talvez você fique mais feliz comigo. Tá tudo bem, né? Aí existem as nuances do caso a caso. Mas, em geral, é isso que a gente leva. O tipo de túnel, tipo de lesão tecidual, destruição tecidual, indicando cirurgia. E, por um outro lado, o grau de inflamação, as áreas inflamadas, indicando tratamentos clínicos com imunobiológico. Quanto tempo se fica tomando imunobiológico? Para sempre? Ad eterno? Até que a Pois é, morte nos separe? pois é, meu Deus, é uma sentença, é uma doença crônica. Assim, gente, essa frase, ela só não é pior do que aquela outra que você também ouve. Essa doença não tem cura. Fala assim, gente, não fala isso. Não ajuda ninguém, né? O que acontece é o seguinte, você, quando está tratando uma doença crônica,
eu tenho que ter um tratamento crônico. Eu brinco com os pacientes e falo assim: já conhece alguém com pressão alta? Tá. Dou um remédio para pressão alta. Legal. Controlou a pressão. Tudo bem. Para de tomar o remédio. O que vai acontecer? Volta a pressão. Conhece alguém com diabetes? Toma o remédio para diabetes. Controlou a diabetes, para de tomar o remédio. O que vai acontecer? Diabetes de volta. Tá. Mas, por um outro lado, existe uma coisa que assim, cara, o cara tem pressão alta ou diabetes. Por problemas metabólicos, que é parecido com a hidradenite, tem uma importância grande, ou às vezes aspectos hormonais, uma importância grande. Emagreceu, melhora a alimentação, reduz isso, reduz aquilo, acertando um monte de coisa, operou o que tem que operar, ficou um tempo sem nada. Será que ele não pode tentar diminuir ou tirar o remédio da pressão? Pode. Será que ele não consegue? Alguns casos não conseguem tirar o remédio da diabetes? Consegue também. Hidradenite, mesma coisa. Isso não é uma sentença. A gente vai tomar o remédio até quando o paciente acha que está fazendo benefício para ele. O errado é ele falar assim, putz, melhorei muito, vou parar. Fala assim, não, pelo amor de Deus, não é por aí. É a mesma coisa que tratamento de obesidade hoje, né? A pessoa vai lá, faz o tratamento, perdeu 5 quilos. Legal, vou parar e vou voltar tudo ao normal. Cara, vai voltar, vai engordar Volta, de ganha novo. peso todo novamente. É isso. Então, é nesse contexto que é uma doença crônica. E é nesse contexto que não é que não tem cura, a gente consegue tratamentos muito bons, a gente consegue resultados muito bacanas e muito legais, desde que você faça um tratamento mais adequado possível para o paciente. E aí está o lado que dói no coração da gente, né? Assim, às vezes por mitos, às vezes por medos, tanto do imunobiológico quanto a cirurgia, às vezes as pessoas ficam protelando o tratamento esperando alguma coisa mágica que vai resolver. Fala assim, gente, o problema dessa doença é que, assim, ela pode evoluir e ela pode ter. A gente tem casos, né, que são catastróficos. Sim. E eu não posso deixar os meus melhores tratamentos para os meus piores casos. Eu tenho que fazer tudo que eu puder para eu não ter meus piores casos. Porque quando chega um caso pior, horroroso, difícil, eu sei que as minhas intervenções eu vou conseguir menos, eu tenho um limite maior, eu tenho menos manobra, menos. O resultado é pior. Então, cara, eu tenho que fazer tudo que eu puder para isso. É mais ou menos como, sei lá, a pessoa começa a ter uma síndrome metabólica. Aí, sei lá, tem angina, tem dor no peito. Quando chega o cara com insuficiência cardíaca, infartado, esse cara, A gente já pode eu. menos, né? Exato, é isso. Eu já tenho lesão estrutural, eu já tenho mais coisa. Aqui eu posso muito menos. E às vezes, hoje a brincadeira é discutir imunobiológico, né? O pessoal fica falando assim, não, mas eu nem sou tão grave assim. Eu vi lá na internet casos muito mais graves, vi lá no grupo casos muito piores. Fala assim, sim, é por isso que a gente discute o tratamento precoce para modificar a história da doença, a evolução da doença. Sim. Não é câncer de jeito nenhum, isso não é câncer, mas é que nem câncer. Se eu trato no começo, eu consigo resultados muito legais. Quando passou aí, eu tenho menos resultados. Não quer dizer que eu não vou tratar, não quer dizer que eu não tenho coisa para fazer. Esse é o ponto. Que é exatamente o artigo que você estava me compartilhando comigo, né? De Uhum. começar o tratamento no grau 1 da hidradenite, não deixar para o 2 e para o 3. A gente na parte médica, a gente fica espremido entre as indicações de bula e os aspectos regulatórios para conseguir a medicação, que fala assim, tem que fazer 2 ciclos de antibiótico por 3 meses, não sei o quê. Que a gente já entendeu depois que isso foi criado que ele é temporário. E às vezes a gente pega caso muito grave que você fala assim, não vai funcionar, não vai manter. Sim, Então, houve algumas discussões, e hoje saiu esse artigo que eu mandei para ela no jornal europeu, né? Discutindo assim, como que a gente faz intervenção precoce? Né? Isso ainda é uma discussão, mas algumas coisas eles já olharam e falaram assim: olha, quando você tem um paciente que você não consegue controlar, evolui, né? Tipo, sobe o tratamento, mude as linhas do tratamento mais rápido, vai para imunobiológico. Quando você tem múltiplas áreas, já com muita lesão tecidual, evolua o mais rápido que você puder. Até, olha como faz sentido. Esse cara que tem múltiplas áreas, ele tem uma tendência a inflamar em vários lugares. Tem alguma coisa circulando ali que está inflamando. E onde inflama, progride.
Então esse cara eu não posso brincar, eu tenho que acelerar. Uma mudança de patamar de inflamação, de destruição tecidual, também requer que eu suba a linha terapêutica para o imunobiológico mais precoce. Então, são alguns detalhes que, assim, quando a gente olha, cara, precisa acelerar com esse carro. É exatamente para não deixar a progressão, é porque é isso, né? Tem uns pacientes que progridem muito rápido e se não age com rapidez, né? Eu tenho casos bem graves no consultório, assim, que vê que o médico tá se desdobrando, tomando tudo que é antibiótico e imunobiológico, e já é um caso muito avançado, assim, mudança de alimentação, de estilo de vida, e realmente, assim, já a progressão já foi muito grande porque não teve intervenção lá atrás, ou por falta de acesso, enfim, por inúmeros motivos. Então, são coisas que a gente tem que ter a sensibilidade Sim. para olhar a diretriz, o guideline e tal, mas eu tenho que olhar as outras coisas. E o tratamento disso é conjunto. E se tem uma doença que é multidisciplinar, né, dentro das que eu trato, assim, a hidradenite disparada é a maior delas. Às vezes eu preciso de gente para ajudar a fazer curativo, eu preciso de nutricionista, às vezes eu preciso de outras especialidades dentro da medicina para avaliar dor, às vezes o apoio psicológico, saúde mental, importante demais. Dentro da cirurgia, aí depende do tipo de cirurgia. Às vezes eu preciso de ginecologista, de urologista, de cirurgião plástico, né? E a gente tem que botar isso tudo num lugar e coordenar isso, porque senão fica uma salada, né? Talvez a magia do jeito que eu, pelo menos, gosto de pensar para o paciente é priorizar e quais são as intervenções que têm maior impacto para esse caso agora. E aí a gente vai construindo um planejamento de tratamento de curto, médio e longo prazo, que é o ponto que, para o paciente, né, é aquela coisa, desculpa, Clarinha, o aspecto da nutrição, eu não me arvoro porque eu sou analfabeto nisso. Né, putz, e eu teria muita dificuldade de fazer essas orientações, porque não é a minha, eu sou leigo nisso. Mando para quem de direito. Se você fala todos os aspectos de uma doença crônica ali no começo, cara, não tem chance nenhuma do paciente seguir. Não tem chance nenhuma dele entender. E às vezes, esse é o ponto de vista médico, né? Uhum. Ele perde a energia dele não fazendo talvez a coisa que seja mais fundamental e faça mais. Vou dar um exemplo. Tabagismo. Tá ligado à hidradinite? Tá. É a primeira coisa? Não. Muitas vezes ela é lá na frente. Porque assim, muitas vezes a primeira coisa é faz esses exames e toma esse remédio para tirar a dor. Aí a gente vai ver para onde a gente vai. Então, a gente vai botando esses degrauzinhos aos pouquinhos. E às vezes o paciente tem até. Ele pede, né? Tem aquela coisa que ele quer saber de tudo. Fala, calma, gente, vamos botando os tijolinhos no lugar, até porque daí você vai corrigindo o rumo, né? Sim. A Um alimentação passo. deve ter muito isso. Sim, sim, sim. Um passinho de cada vez, né? Porque senão vai atropelando e depois fica patinando e não faz nada, não sai do lugar, né? E, assim, é uma doença que ela é apaixonante porque ela não tem uma receitinha prontinha. Não. Ela é tailor-made. Você tem uma alfaiataria. Cara, para esse paciente, ó, aqui o eixo hormonal tá mais importante e eu tenho essas lesões, eu preciso fazer isso, eu preciso infiltrar, tratar a dor. Aqui o eixo é mais metabólico, não sei o quê, para você ir construindo as intervenções ao longo do tempo. E conforme a resposta, né, do paciente. Isso, conforme ele vai conseguindo fazer e entronizar esses hábitos, essas mudanças, né? É a magia da coisa. E o imunobiológico, ele entra num contexto que, assim, ele é uma ferramenta muito importante, muito potente, que mudou a história da doença. Ah, mas ele não cura. Sim, eu sei que ele não cura. Às vezes eu recebo algumas pessoas falando assim, mas é muito caro, não sei o quê. Gente, eu não tenho hoje nenhum paciente que compre imunobiológico. Eu, Sim. eu já, eu já tive algumas épocas, né? Mas aí era uma piada que assim, a gente não sabia direito de onde que vinha o dinheiro, né? Enfim, hoje a gente tem acesso aos imunobiológicos, ainda com algumas nuances, limitação para lá, né?
tanto pelo SUS quanto pelo convênio. Então, os pacientes brasileiros, a gente consegue tratar dentro dessas condições. Então, a gente não consegue. é, eu nunca vou falar para o paciente sair pagando imunobiológico, tá? Isso não faz sentido. Que às vezes o pessoal entra aí no Google e procura o preço do imunobiológico, não sei o que lá. Gente, não, não é por aí. Pô, mas esse remédio é caro. Fala assim, aí eu ouço isso muitas vezes de médicos que não estão acostumados a mexer. Assim, não. Caro eu ter um paciente com 30, 35 anos, disfuncional, que não consegue sair de casa, não consegue trabalhar, acamado, e até complicações maiores e piores que eu já tive Sim, pela doença avançada. Caro é eu deixar a doença avançar, a doença progredir. A sociedade ganha muito mais com esse cara trabalhando, produzindo, não custando para as outras coisas do que o pagamento do tratamento desse paciente. com certeza absoluta. E é muito isso nessa linha de raciocínio que eu penso do quando pensa no uso do imunobiológico antecipadamente, assim, que qual é o custo de deixar isso progredir, né? É muito maior do que de tratar com antecedência quando tem indicação, obviamente, né? Teve um trabalho muito, muito bem feito por uma colega lá do Rio de Janeiro, a Luísa Almeida, que ela fez um trabalho junto com o Ciro, que é um cara genial, professor de dermatologia de Brasília, e eles mostraram o impacto para o INSS com dados brasileiros de hidradinite supurativa. Nossa, O impacto é gigantesco, o trabalho foi um trabalho lindo, maravilhoso. Então, é assim, é importante saber que existe e a gente já começa a ter mais dados desse tipo de problema. Então, os dados de quanto custa a porcentagem de 10 a 15% que não consegue trabalhar, quanto custa o que a gente chama de presenteísmo e absenteísmo. Absenteísmo, ele falta no trabalho. Presenteísmo, ele tá lá, mas ele tá com dor, tá assim. Outro dia, um grande amigo meu, que paciente querido, tal, disse, doutor, faz um relatório para mim, médico. Eu falei, é fácil. Não, mas eu preciso de algumas coisas específicas, assim, eu preciso que você explique para eles que eu não estou conseguindo sentar, que ele acha que é frescura porque eu fico trabalhando de pé. E as lesões estão em lugares escondidos. E o problema, Clarinha, quem não está sentindo a dor, às vezes não consegue ter a dimensão da dor, né? E pro RH e pro chefe dele entender, ele trabalha com o computador que ele estava trabalhando na mesinha do café de pé, não porque ele é porque não conseguia bacana, sentar. não consegue sentar, Katsu. É. É isso. Eu lembro de um relato, ele não era meu paciente, mas nesses grupos de apoio, né, de gradenite que eu participo de alguns, o rapaz falando que foi para o INSS, né, para poder tentar ser afastado, e o médico do INSS não conhecia a hidradenite, ele estava vestido, ele só contou, ele não via o que estava acontecendo e não ia liberar ele para ser afastado, ele não estava conseguindo mais trabalhar. Ele disse que tirou a roupa na sala do para poder mostrar. E quando o médico viu aquilo, ficou tão impactado do jeito que estava, e aí ele conseguiu assim o afastamento dele, porque ele disse que não estava mais suportando, né? Então, às vezes a falta de conhecimento mesmo, né? Pois é, depois a gente troca o nome, porque eu também já atendi essa pessoa. Ou é um outro caso de igual. Eu já vi algumas aberrações dessa. Putz, é isso, a falta de empatia. Quem não tá com a dor, ela não consegue dimensionar o impacto da dor nessa outra pessoa. Então, assim, é muito caro eu não conseguir tratar essa pessoa direito. É, tomando o imunobiológico, tem um tempo assim, só posso tomar por, sei lá, 5 anos. Tem tempo de tratamento ou isso, tipo, limite mesmo da medicação? Não, não tem um tempo de tratamento. Geralmente a gente vai suspender. Quando você tem efeito colateral, raríssimo. Quando ela não funciona ou deixa de funcionar, aí mais ou menos 30%, variando um pouquinho mais ou menos de cada medicação. Ou ficou muito bem muito tempo, a gente dá uma espaçada, não sei o que. Isso é possível, é plausível, principalmente nos casos moderados, se atingir um controle muito bom, possível. Mas assim,
Você atingiu o controle, o caso ainda tem, é grave, muitas lesões, não sei o quê. Cara, deixa ele lá, não tem problema. A gente tem os pacientes com artrite reumatoide tomando adalimumab há 25 anos, sem medo de ser feliz. Maravilha. Como é que toma o adalimumab? Que é outra pergunta que fazem, né? Quem nunca viu isso de perto. Ó, os três imunobiológicos aprovados no Brasil para hidradeniite, adalimumab, secukinumab e bimekizumab, eles são de aplicação subcutânea, injetáveis. Então, eles são, fazer a comparação, iguais aquelas canetinhas de emagrecer. Hoje em dia, quase todo mundo conhece alguém que toma. É essa que o professor vai conhecer. Pronto. É igualzinho, uma canetinha para você aplicar. O do SUS, ele às vezes vem em seringa, mas ele vem uma seringa pré-preenchida. Você conserva ela em geladeira, tira da geladeira uma meia hora, tira a tampinha, limpa o lugar e vai aplicar, ou na barriga, ou na coxa, ou atrás do braço. Basicamente, onde você tem um depósitozinho de gordura para ele chegar, ele vai ser aplicado lá. Tem uma periodicidade diferente, mas basicamente assim. Pode ser semanal, quinzenal, mensal e às vezes até bimestral. Geralmente até mensal. É isso. Tá. É, ele tem interação com outros medicamentos, antibiótico? Como é que, em relação a estar tomando outros medicamentos e tomar imunobiológico? Chance pequena de dar reação medicamentosa de alergia, de coisa assim. E como ele é ele é um anticorpo, como ele é biológico, ele é um anticorpo, ele, ele não vai ser metabolizado nem pelo fígado, nem pelo rim, que são as coisas que às vezes junta dois remédios que dá problema. Então, assim, basicamente, ele só dá efeito colateral ou problema quando você tem, tipo, dois remédios para a mesma coisa. Então, sei lá, é caso muito excepcional. O cara tem lúpus e hidradeniite e vai tomar dois remédios para imunidade, ou tem doença de Crohn e hidradeniite. Aí, normalmente, a gente, em várias delas, às vezes você acha um remédio que funciona para as duas coisas. Isso é exceção. Ele é muito seguro justamente por causa disso. Ah, mas eu tomo remédio psiquiátrico. Não tem problema, pode dar. Ah, mas eu tomo remédio para emagrecer, Mounjaro, Ozempic. Não tem problema, pode usar. Ah, mas eu tomo anticoncepcional. Não tem problema, pode usar. Ele é bem seguro. Inclusive, passou. Eu tenho 17 perguntas na caixinha. Provavelmente a gente já respondeu várias delas. Eu vou olhar aqui. Mas eu vi passando uma pergunta aqui, de uma pessoa pontuando que ela teve problemas no fígado e se pode ter sido por conta do imunobiológico ou não teria nenhum tipo de relação. Eu vi essa pergunta passando, ele falou Eu vou tentar especificamente de achar. esteatose hepática. Então, É isso assim, mesmo. a esteatose. Usuário de adalimumab pode aumentar a predisposição na esteatose hepática ou no colesterol? Eu vou responder no geral e vou responder como é, o nível pró, que o pessoal aqui é pró. Geral, não. Ele não dá esteatose, ele não aumenta a chance disso. Ah, ele não tem metabolismo hepático e a esteatose hepática, hoje, ela é muito comum porque assim, a população ficou mais obesa e tem algumas coisas aí do aspecto de nutrição que a gente não sabe direito porque mas se aumentou a tendência de acúmulo de gordura no fígado, isso é uma epidemia. Vou dar um dado. População geral, 10 a 20% de esteatose. População de hidradeniite, cerca de 60% dos pacientes têm esteatose. A esteatose está muito mais associada com fatores que predispõem a hidradeniite do que como causa. Aí eu vou fazer a pequena exceçãozinha que eu vou falar que é pro pró. O adalimumab ele é um anti-TNF-alfa. O anti-TNF-alfa ele tem um apelido, chama caquexina. Ele é um remédio que dá é um remédio, uma citocina que dá em câncer que emagrece. Então, a inflamação de câncer mediada por TNF, ela pode emagrecer. Às vezes você tira essa inflamação, por você tirar essa inflamação, ele pode engordar um pouco. A gente vê mais na psoríase do que na hidradeniite. Eu vi uma outra pergunta nisso. Se pode Eu vi uma engordar. pessoa falando que engordou com adalimumab. Vou fazer uma analogiazinha, vai. É mais ou menos a pessoa que engorda quando para de fumar. Ela engorda porque a vida fica mais legal, tem mais gosto das coisas, e às vezes ela muda a compulsão por isso. Sim. Não é a regra, isso ainda é exceção.
Na psoríase a gente vê em 5 a 10% dos casos, na hidradenite vê até menos, em geral vê menos. Qual que é o ponto? Cara, você tá tratando com a gente na hidradenite, Clarinha, eu, quem é do ramo, é o seguinte, a gente vai ajudar você a controlar o peso. E dá para controlar o peso com anti-TNF. Nossa, com certeza. Pronto, é isso. Você não vai Tenho engordar, você pacientes não... emagrecendo 10, 15 quilos, tomando É o isso. adalimumab sem nenhum problema com ganho de peso. Nenhum. Inclusive, com alguns pacientes falando assim, eu queria parar de perder peso, porque eu já cheguei no que eu quero e eu não quero mais perder. Isso. Então, o ponto é esse. A gente tem que olhar isso aí também, mas ninguém vai deixar de tomar porque tem, ou pelo risco de desenvolver esteatose hepática. Cara, esquece. Né? Ninguém sei lá, deixar de parar de fumar porque vai sair, vai namorar mais ou porque a comida vai ficar mais Sim. saborosa. É, brincadeira é assim. Então, beleza. Agora vou abrir aqui a caixinha para ver se tem alguma pergunta que não. Ah, e o secukinumab e o bimekizumab não tem isso, porque eles não agem na caquexina, eles têm menos isso como efeito colateral. Beleza. Ponto. Maravilha. Qual o tempo ideal de uso de antibiótico? Ah, ó, a Cecília que fez essa pergunta aqui que eu tô lendo, né? Vou falar de um jeito elegante. Qual que é o problema do antibiótico? Ou você usa pouco ou você usa demais. Como usa pouco? Antibiótico para hidradenite, ele não é para dar 7, 14 dias. Ele é para dar 8, 10, 12, 14, 16 semanas. Então não é 7, 10, 14 dias. Porque ele não vai, isso não é uma infecção. O antibiótico ele tem um controle da flora e a flora ela é um gatilho para a inflamação. Então ele melhora a inflamação por efeitos anti-inflamatórios específicos de alguns antibióticos e por controlar a flora. Tá? Então não é todo antibiótico que a gente dá para hidradeniite, eu não estou tratando uma infecção. Por um outro lado, eu tenho um outro erro. Ah, eu tomo remédio, o antibiótico há um ano, tal. Cara, tá errado. Passou de 10, 12, 16 semanas, cara, esquece. Ou você não tá sustentando a melhora, você precisa fazer alguma outra coisa, ou esse antibiótico não tá funcionando, esquece. Maravilha. É, Isso daqui eu acho que é muito específico, mas vamos lá. Quanto tempo demora para conseguir o imunobiológico pelo convênio? Tem um tempo médio? Não médio, ele tem um tempo máximo. Ele tem um. É assim, quando a gente dá a entrada, ele tem. É um procedimento que ele chama procedimento de alta complexidade, ele tem 21 dias úteis para responder. Hum, Aí, é assim, né, eu adoro dar aula disso, isso é uma das coisas que eu gosto de falar bastante. É o seguinte: dica para o paciente, para vocês. E eu explico isso lá no consultório. Te dou a receita e o relatório, te oriento como fazer, ou eu mando para o centro de infusão e tal. Qualquer resposta diferente de teu remédio vai estar no lugar tal, no dia tal, você não fala comigo, não fala com minha secretária, você pede para o convênio formalizar a resposta. Alinha, o problema é o seguinte: enche os picuá da gente, porque o convênio dá uma ligação, um telefonema safado. Isso eu tô falando, obviamente, quando dá errado, coisa mal intencionada. E liga e fala assim: ah, tá faltando exame, já não tá autorizado, dá tchau. Aí volta o cara pra mim, eu não sei nem como responder. Porque quando tá no papel, ele tem que botar o que foi a divergência. Aí eu sei como rebater. Então, qualquer resposta. Ah, mas ele me ligou. Você tem direito à resposta por escrito. Tem 48 horas para isso. Então, assim, 21 dias úteis no máximo. Em geral, vai muito menos. Né? Quando você faz um relatório direitinho, bem embasado, sabe fazer, a chance de dar problema é baixa. Apareceu uma pergunta aqui que, na verdade, me lembrou, inclusive, uma outra pergunta. Como é que fica os imunobiológicos para gestante e lactante? O imunobiológico é uma macromolécula. Para lactante, em geral, passou um tempo da vacinação do BCG, você não tem problema porque você tem uma excreção no leite muito baixa.
Então, assim, basicamente você tem que esperar o BCG mais um mês, pode dar e acabou. Não tem problema. Até fazer uma lógica para vocês. O imunobiológico ele é uma proteína muito grande. O neném, depois que ele tem a primeira parte, o colostro, que começa a desenvolver o sistema digestivo dele, ele digere como qualquer outra proteína. Então, assim, não tem problema. Para gestante, aí tem vários pontos. É Sim, assim, discussão caso a caso, ponto a ponto no consultório. Ah, o adalimumab, secukinumab e bimekizumab, a gente não tem na bula que ele fala assim, eu posso ser usado para gestante. Não está na bula. Mas a gente já tem muito tempo, muitos casos de experiência e ter explicado, combinado, decidido junto com a família, né, o paciente e família, o médico assistente e o obstetra, dá para dar. Tem algumas nuances. Uma delas é atrasar a BCG da criança. entendi. Em casos que ela fala assim, não, é muito grave, mas ela não quer correr risco nenhum, existe um imunobiológico que ele tem o mesmo mecanismo de ação do adalimumab, ele tem aprovação de bula para ser dado para gestante, porque ele tem uma formação específica que ele não passa na barreira placentária, ele não passa para a placenta. Ele tem estudos para isso está na bula dele, mas ele, na bula, ele não fala que ele trata hidradenite supurativa. Mas é o mesmo mecanismo de ação, dá para dar, funciona, e em vários casos eu dou, não tem problema. Mas Aí, ele nesse tem. caso, entraria por vias judiciais, né? Olha, Para liberar. se for pro convênio, como ele é ou o mesmo custo, às vezes até mais barato que a Dalimumab, às vezes os caras liberam. Mas aí você tem que saber como pedir, como embasar. Às vezes não precisa ser judicial, não, tá? Entendi. Então, existem outras formas de conseguir. É uma medicação que ela está em protocolos do SUS para outras doenças, como artrite reumatoide, por exemplo, artrite psoriásica, né? Dá para conseguir por essas outras doenças, não para hidradenite. Não tem aprovação de bula de hidradenite, mas nos casos que precisa dar. E às vezes, com meus pacientes, eu sento, a gente discute caso a caso e a gente decide junto. E dá para manter. Né? Aí a gente vai ver o que é o custo e o benefício. Né? Ou às vezes dá para fazer até o intermediário. Primeiro trimestre, o problema do imunobiológico é muito baixo. Segundo trimestre, ele ainda é baixo. O terceiro trimestre, ele começa a ser um pouquinho maior. Por quê? Porque assim você vai ter um pouco mais de passagem na barreira placentária. Então, vai chegar remédio para o neném. Primeiro, não tem problema nenhum. O segundo, em geral, não tem problema. Às vezes a gente faz isso. A gente combina de manter primeiro trimestre e rediscutir no segundo para eventualmente tirar o terceiro e não atrasar demais a BCG. É uma Entendi. saída. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas outras perguntas. É, esse daqui não é imunobiológico, mas o Roacutan e a hidradenite, como é que hoje em dia tá essa relação? Porque em algum momento ele realmente era uma indicação, né? Não, nunca foi. Nunca foi? Nunca. Porque eu Isso já é. vi falando que era protocolo, que tinha que passar pelo Roacutan primeiro. Me perdoa. Assim, não, nunca foi. Quem tá falando isso não sabe o que tá falando. É assim, qual que é o problema? Da onde que vem essa confusão e o que que acontece? Acne e hidradenite, eles são dois problemas que eles começam no folículo pilosebáceo. Eles começam no mesmo lugar. Às vezes se confundem e às vezes eles estão juntos. E a acne, a gente aprendeu a tratar muito antes, a gente entendeu muito melhor antes. E teve a isotretinoína, o Rakutan, que eu amo para acne. Porque na acne, o problema da oclusão do folículo ela é muito mais importante do que na hidradenite. E, além disso, a, você tem um aumento da glândula sebácea na acne. Na hidradenite, você tem uma redução da glândula sebácea. Inclusive, em alguns casos, geneticamente, dá para mostrar que provavelmente a redução dos lípides, dos óleos, né, os lípides produzidos ali na glândula sebácea, quando você diminui, você tem menos efeito antimicrobiano desses lípides.
E quando você dá Roacutan, ele piora. Então tem muitos trabalhos mostrando assim, tem um trabalho bonito que eu mostro para os pacientes, às vezes, quando eles chegam e falam, não, mas piorou. Eu falo, então, é típico. Por quê? Aí tem um trabalho mostrando assim, piora da acne com isotretinoína, um indicador diagnóstico de hidradenitis suppurativa. Quando tem junto, e às vezes eu tenho que dar, e eu tenho os casos que eu dou, geralmente eu até converso com o paciente, entro com dose bem suave, vou devagarinho, devagarinho, até aumentar. Porque, em geral, a resposta da hidradeniite é muito pobre ou ela é piora. Então, nunca esteve em nenhum protocolo. Mas as pessoas às vezes olham e falam hidradeniite, um dos sinônimos da hidradeniite é acne inversa. E daí a pessoa pega o conceito de acne e transpõe Já para joga. hidradeniite. E os antibióticos, eles são os mesmos. As tetraciclinas, doxiciclina, limiciclina, aí ele olha e bota para lá. Então, assim, os fatores hormonais são os mesmos, mas a evolução da doença é diferente. Então, essa é uma das grandes marcadores de diferença da acne para a hidradenitis suppurativa. Em geral, tanto que em nenhum protocolo nacional nem internacional a isotretinoína está como tratamento de hidradenitis. Maravilha. Deixa eu ver mais o que aqui. Nossa, que Vai- beleza, hein? 40 pessoas ainda. Puxa, que bom. Um monte de pergunta. Um monte de E tem, coisa. Puxa, tem gente, muita legal. pergunta aqui que a gente já respondeu ao longo da live. Gente, a live vai ficar gravada. Deixa eu ver aqui. Enquanto Uma que isso, a eu vou gente. pro. Quais os efeitos? A gente já falou. O tempo ideal já foi respondido. Ah, tem uma pergunta aqui embaixo, a última que chegou, que é a que eu tô vendo aqui. Na Europa, a doença é mais comum, a maioria dos estudos vem de lá. Os maiores centros, os centros mais importantes, são realmente da Europa, tá? E isso tem a ver com uma coisa de, assim, lá a porcentagem estabelecida é maior um pouquinho, né? Mas eu brinco com meus amigos, né? Que assim, o americano estuda o que dá dinheiro, o europeu estuda o que ele tem amor. Então, há mais tempo o pessoal estudava hidradeniite na Europa, muitos estudos realmente vieram da Europa. Os americanos chegaram com força há menos tempo. Então tá certo isso. Mas não é que lá tem muito mais do que aqui, não, tá? Tem uma outra pergunta aqui que não tá na caixinha, falando que tomou adalimumab e teve tromboflebite. E aí trocou agora pelo secukinumab. Se existe chance de uma trombose ou de uma tromboflebite novamente? Tem relação? Ah, não tem relação, tá? Eu não conheço tromboflebite como problema nem com um nem com outro. Então, não teria, né? Eu não teria trocado por causa disso. Trocou por outra coisa, não tem problema, mas pode dar com tromboflebite mesmo, sem problema nenhum. O Rafael, acho que é o Rafael. Não sei se é Rafa de Rafael ou de Rafaela. Manchas, tratamento das manchas da hidradenite, tem alguma coisa específica ou vai depender de como é a mancha? É aquela coisa, às vezes as pessoas com toda, né, pedindo ajuda, perguntam assim, como é que eu faço? Posso tomar esse remédio? Eu falo, gente, assim, eu tô falando sobre a ciência, mas não dá para falar sobre Sim. caso, né? Não dá para É, prescrever, né? Senão você é um pitaqueiro, né? Aí porque não. o tratamento da pele depois que ela mancha vai depender de cada mancha e de cada pele, né? Cada tipo de pele, onde que é a mancha, o que a gente já falou. Então, assim, cara, não dá nem para começar. Sim. Tem umas outras perguntas aqui na caixinha que eu realmente não vou puxar exatamente por isso. Porque assim, é tipo, no meu caso, e aí no meu caso a gente não vai conseguir É, responder isso. é. Deixa eu ver se tem alguma um pouco mais genérica. Desenvolvimento de. Ó, isso aqui eu já ouvi também.
Algumas pessoas falando de desenvolvimento de lúpus, psoríase e outras doenças ao usar o adalimumab, por exemplo. Tá. Ah, vamos lá. O adalimumab ele pode ter duas coisas. Ele pode tem lúpus desenvolvido por adalimumab como efeito colateral, raro, tá? Mas tem descrição. Às vezes existe um problema diagnóstico aí, porque assim, o adalimumab, um dos principais mecanismos de falha do adalimumab, ele é uma produção de anticorpo anti-remédio. E isso, quando o sistema imunológico reconhece ele numa determinada forma, às vezes ele começa a produzir autoanticorpos, que é um exame que às vezes erroneamente é o exame que a gente tria lúpus, mas ele positivo não quer dizer lúpus. Então, às vezes, o pessoal fica pedindo esse exame repetidamente. Nossa, deu positivo. Ah, é lúpus. Não. Isso é só laboratorite. Se eu não tenho clínica, isso não é lúpus. Mas existe lúpus induzido por adalimumab por droga. Secukinumab e bimekizumab, eu não sei se tem descrição, mas com certeza, se tiver, muito menos. Não é clássico, é muito menos provável. Psoríase é uma doença muito próxima. Aí existem algumas coisas assim. Às vezes, nesses casos, você desenvolve psoríase paradoxal e a própria psoríase já está associada. Então, às vezes, não é psoríase paradoxal, é aquele paciente que você ia ter psoríase de qualquer jeito. Ou, por um outro lado, às vezes você desenvolve eczemas, dermatite atópicos paradoxais também. Então, isso, assim, às vezes a gente está mexendo num ajuste fino da imunologia que você tem que mudar um pouquinho a dose, às vezes trocar o remédio, às vezes tratar isso, mas isso em geral é muito, muito, muito tranquilo, tá? Você me perdoa a brincadeira, às vezes a gente acha até uma benção, porque às vezes aí pela psoríase eu consigo a justificativa para conseguir o bimekizumab ou os outros que eu ainda não tinha na hidradenite. Aí eu uso isso como uma benção. Tem uma pergunta aqui que não tem relação com o imunobiológico, mas é uma pergunta que eu recebo constantemente. É em relação aos anticoncepcionais e hidradenite supurativa, assim, Tá, métodos de escolha, ou contraindicação. Existe alguma coisa existe. taxativa? O taxativo no sentido que assim, ah, a gente não tem um estudo falando, olha, eu vou melhorar a porcentagem tal, vou fazer isso. Mas eu vou contar essa história narrativa que é mais interessante. Na mulher, ele está muito associado à menarca e à adolescência. Você tem muitas vezes uma piora na gestação e às vezes uma piora até pior pós-gestação. Homem, menininho, não tem mais acne do que menininha? Sim. Isso é feito de testosterona. A progesterona, ela é um hormônio que o precursor da progesterona, né? Então você pega o tijolinho e vai construindo a progesterona. Dois estágios antes da progesterona, ela é muito perto da testosterona, a 17-hidroxiprogesterona, androstenediona. Então, como ela é muito perto, às vezes você tem uma progesterona que liga no receptor da célula e dá efeito de testosterona. Às vezes tem um que nem liga, e às vezes ele liga e ele bloqueia a ligação de testosterona, ou seja, ele tem efeito antitestosterona. Então, a gente conhece isso, todo mundo conhece, quer ver? De às vezes usar anticoncepcional e dar acne, Sim. ou cair o cabelo, ou ter barba. Ou a pessoa que tem, por exemplo, a menina que tem síndrome de ovário policístico, porque ela tem uma tendência maior a ter esses elementos, acúmulo de peso, alteração metabólica, e sinais de hirsutismo, pilificação, acne. Então, assim, a hidradenite na mulher, ela tem muito a ver com hormônio. Inclusive, em muitos casos, a hidradenite na mulher, ela cansa quando ela tá chegando ali perto da menopausa e vai embora e deixa ela em paz. O que a gente não pode, Clarinha, é deixar as nossas pacientes até lá. Esperar a menopausa, né? Pronto, tamo junto. Mas quando você tem algum elemento que é androgênico,
Isso piora. E alguns anticoncepcionais são. Então, eu tenho anticoncepcionais que podem me ajudar, tem anticoncepcionais que podem me atrapalhar. Os DIUs tratados no Brasil, eu só tenho dois tipos do mesmo hormônio, que é altamente androgênico. Então, ele é péssimo. Aí eu vou contar outra coisa que é o que tem embaixo disso que às vezes o pessoal esquece. Essa parte hormonal, às vezes ele tem a ver com whey protein da proteína, né, da academia, que ele tem, às vezes, estímulo androgênico. Aquelas mulheres que usam hormônio anabolizante ou que repõem testosterona, que também é o pau e dá ruim. E às vezes os pacientes que são trans e fazem reposição de testosterona, tratamento com testosterona. Então isso piora. Então, assim, na medida do possível, eu quero arrancar tudo isso e evitar tudo. Às vezes dá, às vezes não dá. Então, as estratégias antiandrogênicas no tratamento, elas são muito importantes e fundamentais. Vem aí uma novidade que é um creme antiandrogênico, Nossa. que tem estudo para acne bom, muito bom, mas para hidradeniite, para alguns casos, lógico, mais uma vez, não é para todo mundo, vai ser fantástico. E a gente está tentando trazer isso para fazer pesquisa no Brasil. Eu estou lá brigando com o pessoal para conseguir. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais uma aqui para Aí, alguns olha minutos. que comentário legal. Não voltei mais a ter hidradeniite após voltar com anticoncepcional. Falar uma anedota rapidinha. Putz, paciente querida, estava bem, estável, um ano e meio zerada, tudo bem, de repente ela volta, não tá mais funcionando, tá piorando, eu tô péssimo. Eu falei, caramba, tá bom, né? Vamos lá. E ela estava estável, eu via muito ela por telemedicina e tal. Aí, pô, mas o que mudou? Ela não engordou, não? Aí foi ver, é um creme de testosterona. Eu falei, caramba. E eu dando antiandrogênico. Falei assim, então, mas eu tava com libido baixo. Eu falei, então, aí a gente às vezes tem que dar uma acomodada, ver o que é, mas é isso. É, e as bonitas das canetinhas emagrecedoras? Estão perguntando aqui do Monjaro, ajudando na hidradenite. Pra gente fechar a última aqui. Legal. Então, falar isso que é uma coisa muito legal. A Clarinha faz um super trabalho com a parte da nutrição. E a gente entende que os alimentos ultraprocessados têm, né, e ela vai falar isso com muito mais propriedade, isso. Essa parte do leite que veio da acne, né? Aquele trabalho que a gente cita muitas vezes, ele é um trabalho apresentado num congresso de acne, veio de acne. Aí a gente tinha muito claro que assim, o ganho de peso, a obesidade, ele predispunha. Tá. E aí, essas canetinhas, os estudos que estão saindo com as canetinhas, eles são estudos que têm uma limitação que eu não estou dando a canetinha para tratar a hidradeniite. Mas eu pego um pool de pacientes com hidradeniite que estão usando essas canetinhas emagrecedoras e olho como é que evolui a hidradeniite deles. Eles estão sendo fantásticos, o que reforça o seu trabalho da Sim. nutrição. Então, eles mostram que quando usa a canetinha, esses pacientes que estão usando para obesidade, diabetes e tal, eu melhoro dor, secreção, eu diminuo hospitalização e cirurgia em alguns trabalhos, mostrando o quão é importante o aspecto metabólico dessa doença. Inclusive, só para fechar, de uma das coisas que apareceu muito clara, que essa inflamação TH17, tanto na psoríase quanto na hidradeniite, em outras doenças que ela dá, ela tem uma associação muito importante com essa parte metabólica. E quando a gente vê os estudos genéticos da hidradeniite, muita coisa alterada é do aspecto metabólico, mostrando a importância de olhar com muito carinho também esse eixo. Existe uma parte inflamatória, certa, tal, mas isso é uma coisa que assim hoje ninguém duvida mais e os trabalhos com essas canetinhas estão sendo excelentes. Eu tenho muito paciente em uso dessas canetinhas no consultório, obviamente com acompanhamento, porque eu já presenciei paciente chegando para mim, estou tomando Monjaro por conta própria, consegui de um jeito ilegal. Eu falei, pelo amor de Deus, busca um endocrinologista, porque a gente precisa acertar isso, não é para tomar desse jeito.
Mas, e com efeitos interessantes, né? E quando a gente associa realmente a reeducação alimentar, a mudança de estilo de vida, a gente tem a gente percebe, né? Como a inflamação segura, regride, enfim. Então a gente tem ali um controle bem interessante, né? A gente vai desmontando uma bomba relógio que tem Sim, várias peças e não dá para deixar uma peça dessa solta, que é uma peça que é um grande fator de risco. A coisa que assim, é, os tratamentos eles são concomitantes e eles se ajudam. Então sim. assim, o que não faz sentido é você isolar uma coisa e só fazer uma coisa. Porque, graças a Deus, essa doença é uma doença mais complexa, né? Ela tem muito mais partes e talvez faça dela uma doença mais interessante por causa disso. Eu sempre falo para o paciente, assim, tá com uso de tá com acompanhamento de dermatologista? Não estou. Eu falei, então procure, porque precisa do tratamento em conjunto, né? Não é fazer as coisas isoladas, assim, agora eu vou tentar isso, agora eu vou tentar aquilo. Quando tá todo mundo ao mesmo tempo, o resultado é muito melhor, muito mais efetivo, muito mais rápido, muito mais seguro. Tem duas perguntinhas interessantes assim. Posso adquirir outra condição por HS? Sim, tem doenças associadas, isso a gente vê, a gente já sabe mais ou menos como procurar aquelas doenças que ajudam a causar fatores de risco e as doenças que têm a ver imunologicamente. Qual é o pior lugar para ter hidradenite supurativa? Eu vou meio que, né, poetizar um amigo meu psiquiatra que ele fala assim: qual que é a pior dor do mundo? Eu fiquei olhando, falei assim, pô, qual que é a pior dor do mundo, né? A sua. O pior lugar para ter é onde você tem. Então, assim, cara, eu não consigo dizer qual que é o pior. Mas, assim, onde você tem é o pior lugar que pode ter nesse momento. Com certeza absoluta. Pra gente finalizar, ao longo da live eu vi algumas pessoas assim: eu preciso falar com esse médico, eu preciso falar com esse médico. Wagner, você tá atendendo só presencial? Não, né? Você atende online também. Então, puxa, eu faço telemedicina. Até alguém perguntou aí correndo, eu vi passando, eu sou de outro país, tal. Às vezes eu atendo muita gente de fora do país, né? E já está numa fase interessante, porque assim, tem as pessoas expatriadas brasileiras e começa a ter, às vezes, os estrangeiros que alguém de lá indica ou Sim. que me achou de alguma forma. Eu estou acostumado a tratar por telemedicina. Até muitas vezes o cara fala, não, mas a primeira consulta tem que ser presencial. Eu falo, putz, você quer vir presencial? Eu acho excelente. Às vezes é melhor eu fazer uma primeira consulta, que daí quando você vier, você já vem com os exames, já vem para fazer alguma. A gente já tem a diretriz. Adiantado, né? Um monte de Exato. coisa. Porque senão às vezes chega na primeira consulta e fala, legal, putz, eu preciso. Ultrassom eu faço no consultório, mas assim, eu preciso dos exames para ver. Não, não, eu já antecipo um passo, já vem prontinho. Né? Ou às vezes já vem para, vou fazer infiltração, fazer um procedimento. Eu tenho como dar um passo a mais. Então, o consultório aqui em São Paulo, né? Hoje a gente montou um grupo, eu estou atendendo também, e a gente está começando a fazer pesquisa no Einstein, aqui em São Paulo, né? Mas eu atendo só basicamente no meu consultório no Einstein, e como assistente eu fico um período por semana na Faculdade de Medicina do ABC. Antes a gente conseguir encaixar, conseguir encaminhar, hoje não dá mais para fazer, o sistema travou a gente. Tem que vir do posto de saúde para ter uma senha. A gente, infelizmente, não consegue mais. Maravilha, gente. Já tem 1 hora e meia de live, pessoal. A gente- o Wagner é assim, a gente começa a falar, as lives são sempre desse jeito, assim, sem hora para terminar. Podemos fazer outras lives para a gente tirar outras dúvidas. O Wagner sempre está muito à disposição. Eu, inclusive, agradeço mais uma vez você ter aceitado o meu convite. Vamos marcar outras lives. Quem sabe a gente não marca uma junto em São Paulo, né? Nessas minhas idas para São Paulo, a gente grava alguma coisa junto. Me avisa, será um prazer, né? A gente toma um café junto, faz uma live mais parruda, aí já pega as perguntas, né? Divulga mais coisa antes. Obrigado pelo convite demais. Você é uma parceiraça, faz um Maravilha. trabalho lindo. Você sabe que no Congresso Americano de Hidradenite tem o pessoal da nutrição e tem uma nutricionista que escreveu um livro disso, que ela tem Ah, hidradenite. Eu trouxe. Vai no consultório, eu te mostro o livro.
Maravilha. Então É vamos isso. marcar esse café. Gente, eu vou finalizar a live e eu vou deixar o contato do Wagner na descrição do vídeo, que aí vai ser mais fácil de vocês encontrarem. No perfil dele tem telefone, tem endereço, tem tudo bonitinho para vocês acharem. Tá bom? Wagner, mais uma vez, Obrigado. muitíssimo obrigada. Grande Obrigado, beijo, boa gente. noite, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Então.